Assim eu sou levado mais a sério? É isso? Fala, galera. Eu deixei cair aqui o negócio. Desculpa, gente. Fala, galera que não tem tempo pra ler. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Escrita. Pois é, gente. Sobre o que eu vou falar hoje? Como eu comecei a escrever. Pra quem não sabe, eu sou escritor, mas eu não sou escritor de ter livro publicado. Eu sou escritor de escrever meus textos, de escrever meus livros, tal, meus negócios lá, meus... Entendeu, gente? Não sou, mas eu escrevo, então não posso falar como eu comecei a escrever, né, gente? Então vamos lá, vamos voltar quando eu era bem pequeno e, gente, desde criança eu criava histórias. Só que o negócio é o seguinte, eu gostava muito de desenhar. Eu desenhava os personagens, imaginava mais ou menos um enredo, mas eu só fazia isso, desenhava os personagens. E quando eu tinha os meus brinquedos de plástico, de animais e várias coisas assim e tal, eu criava enredos com ele. Então eu criava realmente filmes. Eu cantava musiquinha, uns diálogos, eu não sei o que e tal. Eu nunca consegui terminar nenhum filme, porque eles tinham que ter o clímax, sei lá e tal. Eu nunca, acho que eu nunca tive paciência como criança de terminar pegando todos os personagens e tal, mas era o que eu amava fazer. Eu pegava um bichinho de plástico, um brinquedo, eu tinha que fazer um filme com eles. Fazer um filme, falar e tal, não sei o que. Eu gostava muito de ver filme, desenho, eu via demais. E eu desenhava. Então eu desenhava sempre capas de desenhos. Porque o meu sonho, eu falava, era trabalhar na Pixar. Ah, eu quero ser animador, eu quero trabalhar só... Mas eu não quero desenhar o quadro a quadro das animações, eu quero só criar o personagem. Eu criei o personagem e os outros desenhistas vão lá. Eu pensava assim. Então, gente, aí vocês vão pensar, o que isso tem a ver com a escrita? Tudo, porque escrever é você criar um universo, uma história, um mundo. Então eu comecei assim, gente, eu desenhava e eu tinha várias histórias de super-herói, eu criava muito super-herói, muito super-herói. Eu fiz algumas histórias em quadrinhos ainda criança, tudo na faixa de 5, 6, 7, até uns 9 anos. Eu nunca parei com isso. Eu ia desenhar, eu desenhava a capa do filme, eu sabia assim. Eu já cheguei num ponto que eu desenhava, tentava desenhar, porque eu não desenhava tão mal, eu desenhava mais ou menos. Eu tentava desenhar realista o desenho e colocava os nomes dos atores em cima. E o meu sonho era isso, era só criar uma história, que desenhar os personagens e Hollywood ia fazer o meu filme. Então eu criei lá as aventuras da Raposinha. Na verdade não era tão genérico aqui, assim, né? Eu sempre tinha uma história muito elaborada na cabeça. Tipo, as aventuras, não querendo ser arrogante nem nada, tá, gente? As aventuras de Glodovico e Félix, que eu lembro que era uma espécie de jaburu, um pássaro grande e uma raposa do deserto, não lembro. Que eles eram adotados por um milionário, e aí eles saíam escondidos da casa, e eles conseguiam chegar na selva, onde tinha a família da raposa do deserto, ele reencontrava a família. Então eu pegava toda a minha inspiração nos desenhos, nos filmes que eu via. Então eu pegava e criava. E antes de dormir, como eu faço até hoje, desde criança, vocês vão me achar bobo por isso, deixa eu até botar o óculos para parecer mais sério. Eu imaginava um filme das minhas histórias acontecendo. Eu sempre adormeci assim, imaginando o filme das coisas que eu escrevia. Até agora não fizeram nenhum filme. Desde sempre eu tive a mania de criar as coisas, criar histórias, personagens. E eu fui crescendo. E fui crescendo e vendo que, opa, para que eles façam o meu filme eu tenho que ser um animador, tenho que fazer uma faculdade, tenho que conseguir ir para os Estados Unidos, não sei o que. E falei assim, preciso de algo mais fácil para criar minhas histórias. Aí eu fui para história em quadrinhos mais elaborada. Eu nunca consegui terminar nenhuma história em quadrinhos, mas eu sempre começava. Pintava, desenhava, escrevia. Aí eu comecei a fazer aquelas capas melhores de histórias. Tipo, eu criei os irmãos Fogo e Gelo, um exemplo. Um tinha o poder do fogo, outro gelo, eram gêmeos, não sei o que. E eu fazia lá e sabia o que ia acontecer na história. Tanto é, gente, que eu tenho um pacote grandão aqui em casa, cheio de desenho e coisa, de histórias que eu vou escrever, tá? Porque tá lá guardado, eu criei quando eu era criança, mas eu vou escrever porque tem coisa boa lá. Tem desenho antigo, tem desenho de 2008, 2007, 2005, de coisas que eu desenhei imaginando uma história. E eu não tinha ainda acesso à escrita, eu não pensava, vou escrever. Nunca que eu pensei isso. Eu fui pensar nisso coisa de, sei lá, 4, 5 anos atrás. Então, gente, eu comecei história em quadrinhos e tal, não sei o que. E eu falei, poxa, eu comecei a entrar no universo da leitura, né? Eu falei, toda pessoa que quer ter uma oportunidade de fazer um filme, de ter sua história conhecida, e você poder criar o que você quiser,
sem precisar gastar dinheiro do estúdio ou de qualquer pessoa que te dê verba, é escrevendo. Então escrevendo você pode colocar o que você quiser no papel, que se um dia for para fazer o filme, mais caro que seja, eles vão fazer. Mas primeiro tem que garantir o sucesso da história, da trama. Aí que eu entrei nesse negócio de escrever. E eu acredito que a primeira história que eu escrevi foi dos irmãos Lumière, que eram irmãos franceses, 12 se eu não me engano. Alguns eram viajantes, outros eram mosqueteiros. Uma história... eu nem entendi nada de mosqueteiro, mas fui escrevendo. Um se tornou rei lá pro Maracutaia, o outro matou o irmão, foi preso, não sei o que. Era um pouco baseado no Conde de Monte Cristo. E eu escrevi os irmãos Lumière todinho. Deve ter, sei lá, isso uns 10 anos, não sei. Eu escrevi assim os capítulos de coisa bem feia. Eu até perdi, eu não queria ter perdido porque... dá até uma história legal se eu for pesquisar sobre a França e tal. E aí eu escrevi isso. E depois foi pra uma coisa mais séria. Quando eu peguei no Word e falei, poxa, eu vou escrever aqui no Word. Aí que eu comecei a escrever um livro que eu escrevi cerca de 3 ou 4 anos atrás. Que se chamava Histórias Interrompidas. Aí já contava histórias de 3 ou 4 amigos que numa noite assim, entravam numa confusão e tal. E aí eles tinham que fugir. E aí os bandidos da favela atacavam eles, aí eles iam sequestrados. Esse aí faltou tipo 10 páginas pra terminar, mas quando eu reli uns meses depois eu falei, que é isso? Tá horrível. E aí eu parei de escrever, mas é um projeto que eu vou retomar em breve. E aí escrevendo o Histórias Interrompidas, que depois se tornou Garotos de Sorte, o nome do livro, eu comecei a escrever mesmo. Postar no Wattpad. Tanto é que 2 anos atrás que eu comecei a escrever Uma Vida Sem Clarice, que é o meu primeiro livro terminado, revisado, e que tá pronto pra mandar pras editoras já. E aí eu comecei a escrever e hoje em dia eu já escrevo, tenho um livro de pensamentos, tenho um outro livro que eu tô escrevendo, mais um romance. Aí agora, tipo, eu descobri que eu quero escrever. Então tenho minha vida normal, beleza, mas escrevo, como vocês sabem. O que eu tiro disso tudo? Eu comecei como criança, gente. Desde criança, digamos que eu já fazia algumas coisas da minha natureza, do que eu gostava, mas eu não sabia no que aquilo ia me levar. E aquilo me levou diretamente para o país da escrita e da literatura. Que é, como eu disse para vocês, o lugar onde você pode criar tudo sem ser taxado, sem ter limites, porque a imaginação é o seu limite. E aí hoje em dia eu já escrevo e já leio livros sobre escrita, como eu falei do livro de Stephen King, e já leio muitos livros, porque para você escrever você tem que ler muito. E tudo começou assim, gente, desde criança, criando lá as minhas histórias, os meus desenhos, tudo começou no desenho. Hoje em dia eu nem desenho mais. Ainda tenho um pouquinho no sangue, tipo assim, de desenhar, porque eu acho legalzinho. Então se um dia me pedir pra desenhar, até desenho. Mas o desenho me levou à literatura, sabe, gente? E como eu disse pra vocês, eu tenho muitos e muitos projetos. O que me impede é o seguinte, terminá-los. Então às vezes eu acabo me enrolando em um, eu não consigo terminar os outros. Mas como eu disse pra vocês, eu tenho isso guardado lá no meu armário, como se fosse uma relíquia da minha infância. De tudo que eu já desenhei, criei, as histórias. E eu sinto que muitas dessas histórias vão se tornar livros meus. Eu vou conseguir escrever tudo isso. Hoje em dia eu sou muito feliz por escrever, eu me sinto bem, me sinto completo. Eu me sinto feliz escrevendo, criando as minhas histórias. Eu acho que criar e inventar histórias, como surge até hoje na minha cabeça, é porque eu não saio com um bloquinho na rua, mas se eu sair com um bloquinho na rua, eu volto pra casa com muitas ideias. Porque na rua, no lugar onde eu tô, eu tenho ideias de histórias e livros. O tempo todo, gente, sério. Tipo, o tempo todo vem uma ideia, um livro e tal, então se alguém quiser comprar ideia, já fala comigo. Assim que eu comecei a escrever, e hoje em dia, assim, eu meio que luto por uma publicação, espero que um dia dê certo. É um sonho que eu tinha desde criança, imaginando todas as minhas histórias se tornando coisas que iam entreter as pessoas. Como sempre fui entretido por muitos filmes e desenhos na infância. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Sem Tempo Pra Ler. Falando mais uma vez sobre escrita, que é a minha paixão. E dê o seu like, se você é novo, se inscreva no canal para mais vídeos sobre escrita e literatura e leitura. E comente aí como você começou a escrever. Diga nos comentários. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado e valeu.